Shalom, pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais programa Momento de Evangelização, né? Com o intuito do programa, algo que eu sempre falo, né? O intuito desse programa, na verdade, é incentivar as pessoas a ler as Escrituras. E para termos comunhão com o Eterno, né? Esse é o grande intuito desse programa. Shalom para todos, shalom às pessoas que estão chegando, a paz do Eterno, que o Eterno nos abençoe. Shalom Cal, a paz na tua casa, minha irmã, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, Pita, toda a sua família. Shalom Igor, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê vida, sabedoria a você, a sua esposa, a seu filho. Que o Eterno possa derramar bênção na tua casa, meu irmão. Shalom, a paz do Eterno. Shalom Luziane, a paz do Eterno, minha irmã, que o Eterno te abençoe. O intuito desse programa, na verdade, é incentivar as pessoas a ler as Escrituras, né? Esse programa foi feito com o intuito disso, para que as pessoas comecem a ter o hábito da leitura, começarem a ler as Escrituras, começarem a ler a Bíblia. Precisamos ter esse hábito da leitura, né? Há muito tempo atrás, a gente só fica ouvindo as pessoas falarem, mas a gente às vezes não pratica. Esse é o grande problema do mundo. Shalom Valmir, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria. Então, o intuito desse programa é esse, tá? É incentivar, é orientar, é fazer com que as pessoas leiam as Escrituras, leiam a Bíblia. E procure saber a vontade de Deus e começar a obedecer o Eterno. Mas eu só vou obedecer a Deus, eu só vou obedecer ao Eterno se eu começar a ter a prática da leitura, se eu começar a ler a Bíblia. Porque se eu não ler as Escrituras, eu não vou ter compreensão do que o Eterno quer para nossas vidas. Claro que não. Porque eu não vou ter conhecimento. Amém, meus irmãos? Esse é o intuito do programa. Incentivar as pessoas a ler as Escrituras. O programa Momento de Evangelização veio para isso, tá? Incentivar as pessoas a ler. Amém? E o tema para hoje, né, é interessante, né? O tema para hoje é: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Que a gente possa praticar mais, né? Mas hoje no mundo, infelizmente, as pessoas estão ouvindo mais e estão praticando menos. Por quê? Na ideia do mundo, né, na ideia das pessoas, as pessoas têm um ditado de dizer assim: ah, mas é palavra de Deus, vem de Deus, então eu escuto. Escutar, uma vez o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele diz: ouvir de tudo e reter do que é bom. Então, ouvir as pessoas falarem de Deus é bom, mas eu preciso também examinar as Escrituras, ler as Escrituras para ver se aquilo que eu estou ouvindo, se aquilo que as pessoas estão me explicando, se está de acordo com a Bíblia ou não. É isso que precisamos fazer. Shalom Jackson, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos, meus irmãos. Que o Eterno te abençoe. Então, isso que precisamos fazer. A prática da leitura. É por isso que o tema é esse, né? Vamos deixar de só ouvir as pessoas falarem. A gente vê aí na internet, né?
Muitas pessoas falando de Deus, fazem vídeos, muita coisa. Mas eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso ter esse hábito da leitura para ver se realmente, se bate com aquilo que as Escrituras dizem. Infelizmente hoje as pessoas só querem falar mais de bênção, mais de prosperidade, alegria. Mas não é bem assim. É tribulação, meu irmão. Viver na presença de Deus não é fácil. Levar a verdadeira mensagem que está dentro das Escrituras para a casa das pessoas não é fácil, é difícil. É um trabalho árduo. É por isso que a gente deve ter calma e paciência com as pessoas. Porque o mundo já foi contaminado com um ensino totalmente diferente daquele que está na Bíblia. Shalom, Nice, a paz na tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria. Que o Eterno possa derramar a bênção na tua casa, na tua vida. Na tua filha, que o Eterno te abençoe. Shalom, Lucilene, a paz na tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Com certeza, o Eterno está no comando de tudo, basta a gente só abrir os nossos olhos e procurar obedecer a Ele, ler as Escrituras. E que o Eterno vai estar no comando da nossa vida. Então, meus irmãos, é isso, tá? Então, é como diz no Apocalipse, diz assim, que o vinho da Babilônia embriagou todas as nações. O que é o vinho da Babilônia? É um ensino totalmente diferente daquele que está na Bíblia. Então, você deve ter calma com as pessoas para tentar levar a mensagem de Deus a elas. Aí o intuito do programa é o quê? Incentivar as pessoas a ler. Por quê? As pessoas lendo a Bíblia, elas vão ver, elas vão ser testemunhas oculares daquilo que o Eterno quer para nossas vidas. Porque só ouvir as pessoas falarem de Deus, vou dar um exemplo. Só você ouvir eu falar de Deus, não vale. É bom, mas você precisa, quando você ouvir eu falar da palavra de Deus, vocês têm que pegar a Bíblia e examinar as Escrituras. Para ver se realmente aquilo que eu estou falando, que eu estou explicando, está de acordo com a Bíblia ou não. Amém, meus irmãos? Porque só existe um evangelho, que a gente vai ver aqui hoje. Só existe um caminho. Só existe uma Bíblia, como eu sempre falo. Só existe um povo do Eterno. Aí quando a gente olha esse mundo aí, vários caminhos, vários ensinamentos, várias doutrinas. E aí, como é que fica? Qual é o certo e qual é o errado? A paz, Zé Roberto, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Então qual é o verdadeiro caminho? Eu não sei. Nuna Oliveira, shalom, minha irmã, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde, que o Eterno possa derramar a bênção na tua casa, minha irmã, nos dando saúde, sabedoria, vida, que o Eterno te abençoe. É isso que eu estou falando. Então há muitos caminhos, há muitas pessoas falando de Deus, mas qual é o caminho verdadeiro, que só existe um? Aí o programa Momento da Evangelização veio para que vocês possam ler a Bíblia e descobrir o verdadeiro caminho, que é o caminho de Deus, que é o caminho do Eterno. Amém, meus irmãos? É esse caminho que devemos seguir. Mas para isso, eu não posso ser só ouvinte da palavra. Eu tenho que praticar. Amém? Vamos fazer a nossa oração e vamos começar o nosso estudo pelo amor do Eterno. Isso aqui é um estudo da palavra. Porque eu só posso crer numa coisa se eu saber o que eu estou crendo. Então isso aqui é um estudo da palavra de Deus, tá? Shalom, Jardiel, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde e que possamos ler as Escrituras. Shalom, minha irmã Rosana. A paz na tua casa, minha irmã, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde, que o Eterno possa derramar a bênção na tua casa. Amém? Então vamos fazer a nossa oração e vamos começar o nosso estudo, tá?
Senhor Pai eterno, Pai amado, querido, obrigado, Senhor, por tudo. Que o Eterno possa abençoar cada um que está me ouvindo e cada um que vão me ouvir. E que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Eterno. Por meio do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos ler as Escrituras. Para nós termos comunhão com o Eterno. Vamos ler a Bíblia. A gente só pode ter o entendimento da palavra se a gente ler. Shalom, Marcos. Marcão, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. Que o Eterno possa derramar a bênção na tua casa, meu irmão. Te livrando de todo mal e te dando sabedoria. Amém? Então, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo com um tema. Seja praticante da palavra e não apenas ouvintes. Amém, meus irmãos? Ouvir e falar de Deus é bom. É ótimo. Mas o que o Eterno quer é prática. Ele quer que a gente pratique. Chega de teoria. Ele quer prática. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 27. Que diz assim. Versículo 16. Diz assim: Meus amados irmãos, não vos enganeis. Olha o que ele está dizendo aos irmãos. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Quer dizer, que é para a gente prestar atenção, para que a gente não possa ser enganado. Tá? É o que ele está dizendo. Meus amados irmãos, não vos enganei. Com o quê? Vamos lá, versículo 17. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança e nem sombra de variação. O que ele está dizendo? Meus irmãos, não vos enganei. Quer dizer, devemos prestar atenção para que a gente não possa ser enganado com outro evangelho. Porque o dom ou a dádiva perfeita da palavra do Eterno vem do alto, vem do Eterno, vem do Pai do Eterno. Vem de Deus. Que não há sombra de variações. Quer dizer, é um evangelho só. Eu não posso modificar aquilo que o Eterno escreveu. Não há sombra de variações. Não há vários evangelhos. Não. Há um evangelho a ser pregado. Há uma boa nova a ser anunciada. É uma só, que veio de Deus, que veio do alto, que veio do céu. Amém, meus irmãos? Então que a gente preste atenção para que a gente não possa ser enganados. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Há muitos evangelhos sendo pregados aí no mundo. Mas será que vem da parte de Deus? Mas será que essa doutrina que as pessoas falam, essa palavra de Deus que o mundo fala aí, será que vem da parte do Eterno? É algo da gente examinar as Escrituras. É por isso que o tema é esse. Não seja ouvinte, mas sim praticante. Não seja só ouvinte, mas sim praticante. A gente precisa praticar. Eu preciso pegar as Escrituras e ter um tempo para ler a Bíblia. Amém, meus irmãos? Então o texto está dizendo, versículo 16 e 17, que a gente não se engane. Tenham cuidado, preste atenção, examine. Tudo aquilo que você ouvir sobre Deus, aquelas coisas bonitas que as pessoas falam da parte de Deus, vá na Bíblia, examine e veja se realmente vem da parte do Eterno ou não. Cuidado, cuidado, porque ele disse no versículo 17, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Quer dizer, toda palavra do Eterno vem do alto, do Pai das luzes. E não há sombra de variação. Quer dizer, eu não posso modificar aquilo que o Eterno escreveu. Não. Eu não posso mudar aquilo que o Eterno escreveu. Não posso. Então a gente tem que ter cuidado com isso.
Eu venho falando isso há tempos, meus irmãos. Eu não estou querendo pregar um evangelho totalmente diferente daquele que está dentro da Bíblia. Não. Eu estou falando para você aquilo que está dentro da palavra de Deus. Joyce, minha irmã, shalom, a paz na tua casa. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te dê sabedoria, minha irmã. Vida, saúde. Uma shalom para o teu esposo Clécio. Que o Eterno abençoe ele, abençoe a vida dele. Amém? Shalom, Juma, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. Que o Eterno possa nos iluminar. Amém, meus irmãos. Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno possa te dar sabedoria, vida. Que as bênçãos do Eterno possam cair na tua casa, na tua vida. Amém, meus irmãos. E que a gente possa ler as Escrituras e ter comunhão com Ele. Então eu estou lendo agora Tiago, capítulo 1, e versículo 16 ao 17. Eu acabei de falar de que a gente deve ter cuidado, meus irmãos. Cuidado. Que a gente não possa ser enganado por outro evangelho. Que só existe um evangelho a ser pregado, que vem do Eterno. E não há sombra de variações. Quer dizer, não há modificações. Claro que não. O que o Eterno escreveu está escrito, acabou-se. Mas para isso eu tenho que ler a Bíblia. Para eu saber realmente se vem da parte de Deus ou vem de invenção de homens. Mas eu preciso ler, eu preciso praticar. Shalom, Manuela, a paz na tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos. Que o Eterno, que a gente possa ler as Escrituras para ter comunhão com Ele. Amém? Então vamos lá, vamos seguir. Versículo 18 de Tiago, capítulo 1. Versículo 18 diz: por vontade própria, Ele nos gerou pela palavra de verdade, da verdade, a fim de sermos como que as primícias dentre as criaturas. O que é que ele está dizendo com isso? Primeiro, versículo 16, ele diz que a gente não pode ser enganado. Cuidado. Segundo, ele diz que toda dádiva, todo dom, a palavra do Eterno vem do alto. E não há sombra de variação, quer dizer, não tem modificações. É um evangelho só, é um caminho só, é uma única boa nova que deve ser pregada, que está dentro da Bíblia. E aqui ele diz, pela vontade própria, nos gerou pela palavra da verdade. O que é que nos gerou? O que é gerar? É nascer novamente. Então foi pela verdadeira palavra que nós nascermos novamente. A gente nasceu novamente. Como? Através de crendo em toda a palavra, recebendo um verdadeiro batismo, é o que está dentro das Escrituras. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre batismo, a gente vai entender como era o batismo. Crendo em toda a palavra e andando em novidade de vida. Então essa que gerou, né? Essa forma de gerar é quando a gente se batiza, quando a gente crê em toda a palavra e vive uma vida nova. Amém, meus irmãos? E ele diz, a fim de sermos como que primícia dentre as criaturas. Então, a partir do momento que a gente se converte ao Eterno, crendo em toda a palavra, recebendo o verdadeiro batismo, andando em novidade de vida, obedecendo o Eterno, dessa forma a gente vai ser novas criaturas para o Eterno. Vamos ser primícias. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Mas para isso, eu só posso ser primícias do Eterno, eu só posso ser povo de Deus, como eu fiz um vídeo semana passada, se eu obedecer aquilo que está escrito. Se eu começar a obedecer o Eterno. Amém, meus irmãos? Mas como é que eu faço para obedecer o Eterno? Lendo a Bíblia. Lá é a única fonte de conhecimento que precisamos ter. Amém, meus irmãos? É algo que eu sempre falo às pessoas. Temos que ler as Escrituras, meus irmãos. Pare de ouvir as pessoas falarem. Quer ouvir? Escute, é bom. Mas eu preciso examinar. A gente vai ver aqui hoje alguns textos. Amém? Leiam a Bíblia. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 19 de Tiago, capítulo 1. Boa noite, Maria. A paz na tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde. Que o Eterno possa derramar a bênção na tua casa, minha irmã. E que a gente possa ler a Bíblia, as Escrituras, para ter comunhão com Ele. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 19, agora ele diz assim, ó, isso podeis saber
com certeza, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se encolarizar, ficar com raiva. Olha que interessante. Então, a partir do momento que eu começo a ler as Escrituras, a receber a verdadeira palavra de Deus, então eu tenho que ter isso, eu tenho que ser lento para ouvir, pronto para ouvir, lento para falar e lento para ficar irado, ficar com raiva. Por quê? Versículo 20 ele responde: pois a ira do homem, ou a raiva do homem, não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, quando você começa a tomar as atitudes, né, que não são cabíveis para as pessoas que buscam o eterno, isso não produz a justiça de Deus. Isso não vem da parte do eterno. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter calma naquilo que a gente vai ouvir das pessoas. A gente tem que ter calma naquilo que a gente vai falar, para a gente não magoar o irmão, para não magoar outras pessoas. E a gente tem que ter calma, para não ficar com raiva e tomar atitudes que não vêm da parte do eterno. Isso é um homem de Deus. Esse é um homem já convertido ao eterno. Amém, meus irmãos? É esse comportamento que devemos ter. Mas isso está tudo dentro das Escrituras. Mas eu só vou poder saber esse comportamento, esse caminhar do homem de Deus, se eu começar a ler a Bíblia, procurar ver exemplos de pessoas, de Deus. Amém, meus irmãos? Então, no versículo 21, ele diz: por essa razão, renunciando a toda a imundice e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar as vossas vidas. Amém, meus irmãos? Olha o que ele está dizendo. Olha que interessante. A partir do momento, né, de tudo que a gente tenha cuidado naquilo que a gente está ouvindo da palavra, que a gente sabe agora que a palavra é uma só, que só existe um caminho, uma doutrina, uma boa nova, não há sombra de variações, de que a partir da verdadeira palavra eu fui convertido a Deus, ao eterno. Eu tenho que ter calma com as pessoas para ouvir, para falar, que isso não produz, né, a justiça do eterno se eu tratar as pessoas mal. E quando ele diz aqui: se afastai da imundice e de todos os vestígios de maldade, quer dizer, um homem de Deus ele tem que se afastar de tudo isso. Shalom, Lucas, paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos. E que a gente possa ler as Escrituras para ter comunhão com Deus. Não é comigo, é com Deus, por meio do seu Filho amado, Yeshua. Amém, meus irmãos? Então, que a gente tem que se afastar de toda a maldade, de toda a imundície do mundo. O que ele está dizendo com isso? Tudo aquilo que não agrada ao eterno, eu tenho que me afastar. Eu tenho que me purificar. E ele disse: recebei com docilidade a palavra que foi implantada nos vossos corações. Então, eu tenho que levar a mensagem de Deus às pessoas com calma, com docilidade. Porque, infelizmente, hoje, meus irmãos, ao longo da nossa vida, foi implantado nos nossos corações um evangelho totalmente diferente daquilo que está na Bíblia. Outros evangelhos, muito caminho que a gente está vendo aí. Mas só existe um. E eu só posso compreender se eu começar a ler a Bíblia. Se eu não ler, eu não vou ter essa compreensão. Amém, meus irmãos? É isso que ele está dizendo. É isso que as Escrituras falam. E em seguida ele diz: é capaz de salvar a vossa vida. Então a verdadeira palavra de Deus, ela é capaz de salvar as nossas vidas. A verdadeira palavra de Deus, ela é capaz de salvar as nossas vidas. Mas eu preciso ter o hábito da leitura. Eu não estou aqui implantando aquilo que eu quero. Não, claro que não. Eu faço as minhas palavras, as palavras do nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou.
e cumprir a sua obra aqui na terra. Então qual foi a vontade dele? Está dentro da Bíblia. É só a gente ler as Escrituras. Está aí na sua Bíblia. Abra a Bíblia, vamos ter esse hábito da leitura. Vamos parar de só ouvir as pessoas falarem. As pessoas mostram o Evangelho de Deus, algo muito bom, algo muito maravilhoso, algo perfeito. Claro que é, mas eu preciso ter comunhão com Deus. A nossa caminhada com o Eterno não é fácil, é difícil. Eu não falo uma caminhada difícil, a caminhada difícil de levar a mensagem de Deus às pessoas. Shalom, João, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde, João. Te dê sabedoria, vida, saúde, que a gente possa ler as Escrituras e ter comunhão com Deus, meus irmãos. Amém? A paz na tua casa. Então é isso, meu irmão. Esse verdadeiro evangelho que está dentro da Bíblia nos produz, nos deixa capazes de ser salvo, de nos dar a salvação. Mas qual é o evangelho, Valmir? É o que está dentro da sua Bíblia. É o que está dentro da minha Bíblia. É o mesmo evangelho, não mudou nada. Quem mudou foi o mundo. Infelizmente a gente está aprisionado ao mundo, a esse conhecimento totalmente diferente. E há muitas doutrinas que não vêm do alto, claro que não. Vem daqui de baixo. Há muito ensinamento que não vem de Deus. Não vem. Amém? Mas eu só posso ter essa compreensão a partir do momento que eu leio as Escrituras. Amém, meus irmãos? Então vamos em seguida. Versículo 22. É o versículo chave, que ele diz assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando a vós mesmo. Então que a gente possa se tornar praticante da palavra. E não simples ouvintes, enganando a nós mesmos. Então, a partir do momento que eu só fico ouvindo, né, as pessoas falarem de Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Por quê? Porque eu estou ouvindo e estou crendo naquilo que eu não tenho conhecimento. Então eu estou enganando a mim mesmo. Eu não conferi, eu não abri a Bíblia para conferir se aquele rapaz ou alguém na internet ou algumas instituições religiosas estão pregando se está dentro da Bíblia ou não. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Amém, meus irmãos? Vamos ler a Bíblia. Faça o seguinte, comece a ler as Escrituras e depois vocês vão ter as suas conclusões. Algo que eu sempre falo, mas as pessoas não me dão ouvido, infelizmente. Mas assim mesmo, meus irmãos. Mas por quê? Porque estão embriagados pelo vinho da Babilônia. Tá? O ensino que foi pregado para a gente há muito tempo atrás é um ensino totalmente distorcido. Há um caminho a ser percorrido. Um caminho, não dois. Certa vez nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, ele disse o quê? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Se nós formos por esse caminho, seguindo o nosso Senhor Yeshua, seguindo a sua doutrina, o seu evangelho, o seu ensinamento, então vamos ter que seguir junto. Porque só existe um Messias, um Filho de Deus. E um evangelho, uma doutrina. O mundo está pregando muita coisa aí, meus irmãos. Vamos abrir nossa mente e nossos olhos. E acordar para a vida. Amém? Vamos lá. Versículo 23. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, é semelhante ao homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai embora, esquecendo logo da sua aparência. Então ele compara. Aquele que ouve a palavra de Deus e não põe em prática, é semelhante a um homem que olha o seu rosto no espelho. Quando você se olha no espelho e não tem uma visão atentamente naquilo que você está vendo, você olha e vai embora. Então você esquece da sua aparência. Você esquece aquilo que está em você, que está no seu rosto. Esquece. Porque você olhou rapidamente e foi embora. Não olhou atentamente. Então o que ele está comparando? Ele está comparando as pessoas que só ouvem a palavra de Deus. Elas pegam a Bíblia,
ouve aquilo que as pessoas estão falando, fecha a Bíblia e vai embora. Elas não examinam as Escrituras. Elas não examinam as Escrituras, elas não procuram examinar a Bíblia para ver se vem da parte de Deus ou não. Então ele compara isso ao homem que se olha no espelho. Olha, não olha atentamente, depois vai embora. Ele esquece sua aparência. Amém? Então que nós possamos, a partir de hoje, ler a Bíblia, meus irmãos. Shalom, Romildo. A paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. E que a gente possa ler a Bíblia, ler as Escrituras, para ter comunhão com Deus. Porque só existe um caminho, só existe uma doutrina, só existe um evangelho. Amém? Por que tantos caminhos? Algo de se pensar. E ele em seguida, versículo 25 de Tiago, capítulo 1, ele diz: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte e esquecido e antes praticando o que ela ordena, esse será bem sucedido no que faz. O que ele está dizendo? Que a gente, aquele que considera atentamente, aquele que fica atentamente, aquele que começa a ler as Escrituras, né? A lei do Eterno, procura examinar a Bíblia, procura ter um conhecimento da palavra de Deus, é o que ele está dizendo, e persevera até o fim, não desistindo daquilo que o Eterno quer para nossas vidas, sendo obediente a Ele e não esquecido. O esquecido que ele fala e não deixando de praticar, tá bom? Que eu possa ler a Bíblia, ter conhecimento da lei, da palavra, dos mandamentos, perseverando até o fim, que não é fácil a caminhada com o Eterno, não esquecendo como? Não deixando de ler mais. A partir do momento que eu começar a ler, eu vou continuar. O que ele diz aqui? Esse será bem-aventurado no que faz. Amém? Por quê? Porque o Eterno está com ele. Porque o Eterno está conosco, meus irmãos. Mas a partir do momento que eu obedeço o Eterno. Há muitas pessoas falando aí, Deus está na tua casa. Deus está na tua família. Amém. Mas eu preciso praticar aquilo que Ele manda. Para que, obedecendo a Deus, Ele possa suprir as minhas necessidades. Mas através da obediência, através da prática da palavra de Deus. Não é só ouvir que vem bênçãos, não. Eu preciso praticar. Eu preciso tirar um tempo para o Eterno. Eu preciso ler a Bíblia. Amém, meus irmãos? É isso que está faltando no mundo hoje. Infelizmente, hoje as pessoas não querem. Infelizmente, hoje as pessoas acham difícil demais essa caminhada. E elas não querem. Elas preferem ouvir algo que elas querem ouvir da parte de Deus e pronto. É isso o grande perigo do mundo. Elas não examinam as Escrituras, não leem uma Bíblia, não têm um tempinho para o Eterno. Amém? Leiam, meu irmão, leiam a Bíblia. Pare de estar só ouvindo as pessoas falarem. Amém? É só você parar para pensar. Só existe um caminho. Não é 2, 3, 10, 20, 30, feito o mundo oferece aí, não. É um só. Versículo 26, ele diz: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes se engana a si mesmo, saiba que a sua religião é vã. Então, se alguém se diz ser religioso, né, se diz ser crente, ser da parte de Deus, a gente tem que cuidar da nossa língua, tá? A gente tem que cuidar daquilo que a gente vai falar com as pessoas, para que a gente não possa pregar um outro evangelho que não está dentro da Bíblia, ou falar algo que magoa as pessoas. Lembra que eu falei logo antes? Isso não produz a justiça do Eterno. Isso não vem da parte do Eterno. O que o Eterno quer é que a gente viva em harmonia, em união. Amém? Então a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente vai falar. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia, para que a gente não possa falar algo que não está dentro da Bíblia. Aí a gente vai estar mentindo. Ou se não, falar algo que machuca o irmão. Em versículo 27 ele diz: com efeito, a religião pura e sem mácula e sem defeito diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso: visitar o órfão e a viúva em suas tribulações e guardar livres
da corrupção do mundo. Então, qual é a verdadeira religião? Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Quando ele diz aqui, visitar órfãos e viúvas, significa dar ao necessitado aquilo que ele precisa. Ajudar aquele necessitado. Ajudar alguém que precisa de comida, de roupa. Que a gente possa ajudar os irmãos. Amém? Isso é uma verdadeira religião. É quando eu, a partir do momento que eu aceito, né, que eu busco o eterno, que eu vivo novidade de vida, eu começo a ajudar os irmãos. Eu começo a ajudar as pessoas. Ajudar ela no alimento, nas vestes, no que eu puder. E se afastando das coisas do mundo, que ele está dizendo. Livre das coisas do mundo. Deixando as coisas do mundo para lá e se voltar para o eterno. Desapegando das coisas que são do mundo. Mas como é que eu vou saber se as coisas são do mundo ou não? Lendo a Bíblia. Se eu começar a ler as Escrituras, eu vou ter esse entendimento do que é de Deus e do que é do mundo. É isso que eu sempre falo. Eu não posso perceber do que é de Deus, do que é do mundo, porque é algo muito perceptível, né? Hoje, né? Que é tanta gente falando de Deus, é tanto evangelho que o povo prega, que às vezes a gente nem sabe qual é de Deus ou não. Aí eu tenho que fazer o meu papel. Qual é o meu papel? Ler a Bíblia. Qual é o meu papel? Ler as Escrituras. Max Franz, a paz da tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde. Que o Eterno nos abençoe, meu irmão. Que o Eterno possa derramar bênção na tua casa, na tua família, na tua vida. Amém? E que a gente possa ler a Bíblia para ter comunhão com Deus por meio do seu Filho amado Yeshua. Amém? Então é isso, meus irmãos. Essa é a verdadeira religião. Que a gente ajude o necessitado e se afaste das coisas do mundo e se volte para o eterno. Amém? Então vamos pegar outro texto para eu mostrar a vocês que a gente não deve só estar ouvindo as pessoas falarem. Vou mostrar outro exemplo a vocês. Abra a tua Bíblia agora em Atos capítulo 17, versículo do 10 ao 12. Atos 17, versículo do 10 ao 12. Shalom, Risonildo, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno possa te dar sabedoria, que a gente possa ler a Bíblia e ter comunhão com Deus. Shalom, Wellington, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde, é o que precisamos. E que a gente possa ter comunhão com o Eterno através da leitura, da prática da leitura, que é a palavra de Deus. Que a gente possa ter esse hábito da leitura. Que a gente não possa só estar ouvindo as pessoas falarem. Não, eu preciso praticar para ter comunhão com Deus. Amém? E o tema é esse. O tema é esse. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amém, irmã Cal? Amém, minha irmã. É isso aí. Que o Eterno nos dê sabedoria para que a gente possa levar a mensagem de Deus à casa das pessoas. Amém, meus irmãos? Então que a gente não possa só ouvir as pessoas falarem. Eu falo de mim também. Esse programa é toda terça, de 8 às 9. Tá? Então, vocês podem estar me ouvindo falar. Mas todos os textos que eu colocar e explicar a vocês, vocês podem pegar a Bíblia de vocês e começar a examinar. Para ver se realmente o que eu estou falando está de acordo com a Bíblia ou não. E dessa forma a gente vai ter conhecimento da palavra. E vai tendo comunhão com Deus, comunhão com o Eterno. Amém? É através da leitura, através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É por isso que eu incentivo as pessoas a ler a Bíblia e ter comunhão com Ele. Amém, Maria José, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde, que o Eterno te abençoe, te proteja, que o Eterno possa derramar a bênção na tua casa, na tua vida, na tua família, e que o Eterno possa nos abençoar e te proteger de todo o mal, amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, Atos capítulo 17, e versículo 10 ao versículo 12, um exemplo de Paulo. Olha que interessante. Atos 17, versículo 10 ao versículo 12. Ele diz assim, vamos lá. Naquela noite,
Os irmãos fizeram Paulo e Silas saírem da presença depressa para Bereia. Ali eles foram à sinagoga judaica. Veja bem, então Paulo foi para Bereia e lá entraram um dia de sábado numa sinagoga. Shalom, Valdeci, shalom. Meu irmão, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno possa te abençoar, que a gente possa ler as Escrituras para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o Eterno. Shalom, vá, a paz na tua casa, meu irmão. Então, eu estou lendo Atos capítulo 17, versículo 10 ao 12. A gente vai ter agora uma compreensão de que a importância da gente não só ouvir, eu preciso praticar. Eu preciso praticar aquilo que eu estou ouvindo das pessoas. Que eu acabei de dizer a vocês. Há muitos evangelhos pregando no mundo. Mas só existe um. Amém? Então vamos lá. Naquela noite os irmãos fizeram Paulo e Silas saírem depressa para Bereia. E ali eles foram à sinagoga judaica. Versículo 11. Ele diz: entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os de Tessalônica. De modo que ouviram com mais interesse a mensagem. Veja bem, quando Paulo começou a pregar o evangelho, a boa nova, que é só é só uma boa nova, é só um evangelho, o povo de Bereia começou a ouvir Paulo falar. Eles ouviram até o fim. E depois, o que aconteceu? Vamos para as Escrituras, versículo 11. Examinaram dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo que dizem era verdade. Amém, meus irmãos? E Paulo era um homem conhecido naquela época. É um homem de Deus, todo mundo conhecia o apóstolo Paulo. Mas o povo de Bereia ouviu Paulo falar das Escrituras. O que eles fizeram? Eles voltaram para casa, examinaram as Escrituras para ver o que Paulo estava falando, se estava de acordo com a Bíblia ou não. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Se Paulo naquela época, as pessoas ouvindo Paulo falar, forem examinar as Escrituras, imagina eu e você hoje. Aí você só vai estar ouvindo algo na internet. A gente abre a internet e hoje muita gente faz cada vídeo, cada coisa falando sobre Deus e você fica impressionado, às vezes até pessoas choram. Mas espera, meu irmão, espera, você tem que examinar as Escrituras. Às vezes o texto ali não é aquilo que está dentro das Escrituras. Não é essa alegria, essa bênção. A palavra, o caminho para o eterno é tribulação. Não é fácil. Amém? Mas o mundo pega facilidade. Levantar a mão para o céu está salvo e coisa em diante. Não, há uma caminhada, há um caminho a ser percorrido. Certa vez nosso Yeshua disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar. O que é perseverar? É não desistir. É ir até o fim, porque o bom é o final, que é a vida eterna que ele tem para nos dar. E o povo de Bereia examinou as Escrituras, porque eles não queriam fazer algo diferente do que o Eterno mandou. Então Paulo falou, eles examinaram e depois, versículo 12, o que aconteceu? Versículo 12 de Atos, capítulo 17, ele diz: como resultado, muitos deles creram. Mas por que eles creram? Shalom, professor Ailton, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos e que a gente possa ler as Escrituras, professor, e ter comunhão com o Eterno. Amém? Então, peraí. Por que eles creram? É interessante isso. E eles creram. Por que eles creram? Porque eles examinaram as Escrituras. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles examinaram as Escrituras. Então é isso que eu estou dizendo. Eu só posso crer em algo que eu veja. Eu só posso crer em algo que eu estou entendendo. Como é que eu vou crer numa coisa que eu não entendo ainda? Então o programa Momento da Evangelização, pelo amor do Eterno, vamos entender. Esse programa, ele veio com o intuito de fazer um estudo da palavra para que a gente possa ter uma curiosidade sobre a palavra de Deus e começar a examinar as Escrituras. Feito o povo de Bereia. Eles examinaram o que Paulo falou e depois creram, porque sabiam o que Paulo tinha falado
Estava na Bíblia. Então, o intuito do programa é esse, que vocês examinem também as Escrituras e vejam que tudo que eu estou falando está dentro da Bíblia. Então, vocês têm que crer e depois andar em novidade de vida, receber um verdadeiro batismo e caminhar conforme o Eterno quer. Mas eu preciso saber do que eu estou crendo. Amém? O povo de Berea não foi diferente. Shalom, Johnny, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. Que o Eterno possa derramar bênção na tua casa, meu irmão. Te dando sabedoria, vida, saúde, é o que precisamos. Amém? Mas para isso devemos ter nossa comunhão com o Eterno lendo a Bíblia. Vamos ter esse hábito, meus irmãos, da leitura. E finalizar, ele diz, inclusive, diversas mulheres gregas de elevada posição, também muitos homens. Então, as pessoas naquele momento de Berea creram, começaram a andar com o Eterno. Claudete, minha irmã, a paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde, minha irmã Claudete. Um shalom para Léo, uma paz, né? Para Léo, para sua filha, para tua casa, para tua família. Que o Eterno ele possa derramar bênçãos, possa derramar proteção na tua casa, na tua vida. E que a gente possa ter simplesmente o hábito da leitura, lendo a Bíblia. E ter comunhão com Deus, comunhão com o Eterno. Amém? Shalom, Marco, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos. Que o Eterno te abençoe. Amém? Que o Eterno possa te abençoar todos os dias, te dando sabedoria, vida, saúde. Amém? Então, o tema é esse. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amém, meus irmãos? Então, a gente viu alguns textos, viu Tiago agora a gente está vendo Bereia. A gente viu que o povo de Bereia só creu depois que examinou. É esse o intuito do programa. Então, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Josué. É interessante isso. A gente está estudando a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia agora em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. É interessante isso. Josué, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Antes de ler, eu vou dar fazer uma introdução sobre Josué. Josué era um homem que andava com Moisés. Entre outras palavras, era um braço direito de Moisés. Inclusive, quando Moisés morreu, ele ocupou o lugar de Moisés. Mas ele sabia de toda a lei, ele sabia dos mandamentos, ele sabia de tudo. Porque era um homem que andava com Moisés. Em alguns momentos ele subiu até no monte com Moisés. Então eles tinham todo o conhecimento. Tinha todo o conhecimento da palavra. Mas olha o que o Eterno disse a Josué. Que isso serve para mim, isso serve para vocês que estão me ouvindo e aqueles que vão me ouvir. Quando eu digo vamos ler as Escrituras para que a gente não possa se afastar do Eterno, o exemplo maior é Josué. Um homem que tinha o conhecimento de tudo. Mas ele precisava meditar nas Escrituras. Sempre. Nunca se afastar dela. A gente vai ver aqui hoje. Abra a tua Bíblia agora em Josué, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Vamos dar continuidade. Versículo 6 diz assim: Ser firmes e corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que os seus pais jurei-lhe dar. Se de fato firmes e corajosos, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que triunfe todas as tuas realizações. O que o Eterno está dizendo a Josué? Para que ele não se afaste do Eterno, para que ele leve esse povo à terra que ele herdou, qual? Canaã. Para que ele leve esse povo à terra de Canaã, a terra prometida, que mana leite e mel, e que ele não se apartasse da lei que o Eterno tinha dado a Moisés e Moisés tinha dado a ele, para que ele não pudesse se afastar dos mandamentos, para que ele não pudesse desobedecer aquilo que o Eterno mandou. Amém, meus irmãos? Que ele não pudesse se afastar daquilo que o Eterno tinha ordenado. Que ele pudesse obedecer o Eterno sempre e conduzir esse povo até Canaã. Olha, o interessante é versículo 8. Ele diz assim: Que o livro desta lei esteja sempre em teus lábios. Que o livro dessa lei esteja sempre nos teus lábios.
lábios. Medite nele dia e noite, para que tenham cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançará o êxito. O que ele está dizendo, meus irmãos? Que Josué, um homem que já tinha conhecimento de tudo, andava com Moisés, foi o substituto de Moisés, mas ele disse: medita na lei de noite, para que você não se afaste do eterno. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? E nós, e eu e você, como é que estamos? Precisamos ler as Escrituras todos os dias, para que a gente também não possa se afastar de Deus, se afastar do eterno. Mas por que eu estou dizendo isso, Valmir? Porque eu já falei no começo e vou falar novamente. Há muitos evangelhos pregados por aí. Ah, Valmir, mas só esse programa fala a verdade? Não. Eu quero que vocês examinem para ver se o que eu estou falando está de acordo com a Bíblia ou não. É por isso, meus irmãos, o meu prazer, o meu intuito, o meu incentivo, que vocês leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Amém? Porque Josué, o Eterno disse a ele que ele não se afastasse da lei do Eterno, mas para que ele pudesse meditar nas Escrituras de noite. Que ele possa ler as Escrituras de noite. Por quê? Para que ele não possa seguir outro caminho, que só existe um. Mas Josué precisou meditar. Aí hoje a gente só quer ouvir as pessoas falarem. Ah, é bênção, eu estou falando. Ah, mas vem da parte de Deus. Ah, eu vou ouvir. Não é assim. Aí Paulo disse: ouvir de tudo e reter do que é bom. Pode ouvir as pessoas falarem de Deus. Mas você pega o texto que as pessoas estão falando, chega na sua casa e começa a examinar esse texto. Pega o texto, o contexto, para ver se realmente aquilo que o rapaz falou, ou eu, ou outra pessoa falou, se está de acordo com a Bíblia ou não. Amém? É esse o meu intuito. Incentivar as pessoas a ler. Shalom, Irinaldo. A paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde, é o que precisamos. Em versículo 9 ele diz: não te ordenei ser firmes e corajoso? Quer dizer, a partir do momento que eu começo a ler as Escrituras e meditar nela, é o que ele está dizendo a Josué, para que ele não possa desviar, ele disse: eu não disse a você que você tem que ser corajoso? Amém? Porque o Eterno está conosco. O Eterno está comigo e com você, mas preciso... O Eterno está comigo e com você, mas eu preciso estar com o Eterno. Mas como é que eu posso estar com o Eterno, Valmir? Obedecendo os seus mandamentos, obedecendo aquilo que está escrito. Aí eu estou com o Eterno. Através da prática, através da obediência. Fora disso, não. Só ouvir as pessoas falarem, não. Ser bonzinho, não. Eu preciso ser obediente. Amém? A obediência, na consequência, vem os mandamentos. Eu preciso obedecer. Amém? Então ele diz: não temas e não te apavore, porque o Eterno teu Deus está contigo por onde quer que andes. O Eterno vai com ele, o Eterno está com ele, mas ele precisou obedecer o Eterno. Amém? Algo que precisamos. Então, vamos pegar a nossa Bíblia novamente. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus capítulo 7. Isso é um estudo da Bíblia. Olha o tema. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. As pessoas só querem ouvir. As pessoas não querem praticar mais. As pessoas têm isso na ideia, na cabeça. Ah, mas vem de Deus. Calma. Não é bem assim. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Shalom, Silvânia. A paz na tua casa, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te dê sabedoria, vida, saúde. É o que precisamos. Então, meus irmãos, até agora a gente entendeu de que a partir de hoje a gente não pode estar só ouvindo as pessoas falarem. Não, eu tenho que praticar. Eu tenho que ler. Eu só posso ter comunhão com Deus através da obediência, através da prática. Mas para eu praticar, eu preciso conhecer. Para eu crer em algo, eu preciso conhecer. Então o programa Momento da Evangelização veio para isso. Para que vocês vejam a verdadeira palavra de Deus, comecem a ler as Escrituras e comecem a praticar. Para a gente crer na verdadeira palavra. E depois ir para as águas. E depois viver uma novidade de vida. Mas eu só posso
viver uma novidade de vida. Eu só posso receber um batismo quando realmente, de coração, eu creio em toda a palavra. Tá? Porque a nossa caminhada não é fácil, é difícil. Levar essa mensagem de Deus ao coração e à mente e à casa das pessoas não é fácil, é difícil. As pessoas levam aí alguns evangelhos de casa em casa, claro. Mas peraí, está de acordo com as Escrituras? Algo de se examinar, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27 diz assim, vamos lá. Assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Então, aquele que ouve, olha o que o nosso Senhor Yeshua está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras, ouve as minhas palavras e põe em prática. Então, só ouvir não, eu tenho que colocar em prática. Mas eu só posso colocar em prática se eu tiver um conhecimento da palavra que eu estou ouvindo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu tenho que ouvir, praticar, que é ler as Escrituras e depois colocar em prática. Amém? Então, aquele que ouve a minha palavra e põe em prática é semelhante a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Vamos lá. O que é construir a casa sobre a rocha? Rocha significa algo duro, algo forte. Aqui representa o eterno. Aqui representa Deus. Tá? Essa rocha representa a obediência ao eterno. Rocha é algo firme. Então ele diz, versículo 25. Cai a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Está entendendo, meus irmãos? Essa questão de enxurrada, ventos, terremotos, essas coisas todas, isso significa as tribulações durante a nossa vida, o que passamos. Então, vai vir tribulações, vai vir perseguições, significa isso, enxurrada. Vai vir um monte de coisa quando a gente começa a praticar a verdadeira palavra. Mas estamos com Deus, estamos com o Eterno. A nossa casa, que somos nós, representa a gente. A casa está construída onde? Numa rocha. Então eu estou firme no Eterno. Lembra que eu disse, lembra que eu li lá em Tiago? Mas eu preciso ser perseverante. Então perseverar é isso. O Eterno vai nos suprindo, vai nos dando força. Porque a nossa casa está construída numa rocha. A casa representa o ser humano. A rocha, Deus, a obediência. Amém, meus irmãos? Mas eu preciso não só ouvir, eu preciso praticar. Veja o que ele está falando. Aquele que ouve a minha palavra e pratica. Eu tenho que praticar. Eu tenho que ler a Bíblia. Amém? E o Eterno vai suprir a nossa necessidade, vai nos dar força. Para que a gente seguir até o fim. Porque eu vou dizer uma coisa a você, meus irmãos. É difícil. É complicado. É muita gente falando de Deus. Amém? Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Vamos ler as Escrituras. Vamos lá. Versículo 26 ele diz: por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não pratica, será comparado a um homem insensato que construi sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. Então, as pessoas que só ouvem a palavra de Deus, tem pessoas que só ouvem a palavra de Deus. Tem pessoas que só ouvem música evangélica. Tem pessoas que começam a colocar textos, né, bíblico, mas não pratica. Mas não pratica a palavra. Ele diz que é semelhante a um homem que constrói sua casa na areia. Então eu acabei de dizer que a casa são as pessoas, a rocha é o eterno, a obediência. Nessa forma, a areia significa o quê? Significa a tua própria vontade. Porque quando vinham as tribulações, as perseguições contra aquela casa, que é as enxurradas, os ventos, derem contra aquela casa, ela vai desmoronar. Mas por quê? Porque você só quer fazer a sua vontade. Você só quer fazer a vontade da criatura e não do Criador. Você não examina as Escrituras, você só quer ouvir. Você só quer ouvir músicas bonitas, evangélicas. Acha que isso está purificando o seu lar, a tua vida. Não, meu irmão. O que purifica o nosso lar,
O que nos abençoa é o eterno, através da obediência à palavra de Deus. Então, quando eu escuto a palavra de Deus e não pratico, só escuto, então a casa, que é a pessoa, é construída na areia. A primeira tribulação, a primeira perseguição, ela se desmorona e cai. Mas por quê? Porque não está firme. Porque não perseverou. Porque não leu as Escrituras. Porque não viu que o mundo é de tribulação. E o que pregaram para a gente foi prosperidade, foi bênção, foi alegria, levantar a mão para o céu, está salvo. Mas não disseram a você que não é assim. Que eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso deixar de muita coisa, obedecer os mandamentos. As pessoas não falam. Amém, meus irmãos? Então que a nossa casa, que a nossa vida seja construída numa rocha. Amém? Que é o eterno. E não numa areia. Que é mandamento de homens. Que é minha própria vontade. Que é a vontade da criatura e não do Criador. Amém? Então vamos finalizar, meu irmão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Só para a gente ter mais outro conhecimento. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 19 ao 21. A gente já está finalizando, tá? Mas terça-feira que vem, se o Eterno nos permitir, estaremos de volta novamente. Programa Momento da Evangelização toda terça, de 8 às 9. É um estudo da Bíblia, tá? Então, para a gente já estar finalizando, mais 2 textos. Abra a tua Bíblia agora em Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. Diz assim. Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. Ele diz assim, vamos lá, versículo 19. Vocês anotem, tá? Depois vocês examinem com calma na casa de vocês, tá bom? Porque eu quero que vocês leiam a Bíblia. O tema é esse. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 19 ao versículo 21. Diz assim, versículo 19. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podia abordá-lo por causa da multidão. Então, chegaram os irmãos, a mãe dele, a mãe do nosso Senhor Yeshua, e os irmãos dele chegaram numa casa que ele estava pregando o evangelho. Mas não tiveram acesso a ele por conta da multidão. Tinha muita gente querendo ouvir ele falar. Então, o que é que aconteceu? Versículo 20. Avisaram então, dizendo a ele, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Versículo 21 conclui. Mas ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Mais uma vez. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando que para a gente ter comunhão com Deus, para que a gente fazer parte da família de Deus, ser considerado irmão e filho de Deus, eu preciso ouvir a palavra, mas eu preciso praticar. Então vocês estão entendendo, meus irmãos, o texto que ele quer dizendo? Que o nosso Senhor Yeshua está falando para a gente? Vamos ler de novamente. Lucas capítulo 8, versículo 21, ele diz assim, mas ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, para eu fazer parte da família de Deus e dizer, eu sou filho de Deus e sou irmão do nosso Senhor Yeshua, eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Praticar. Praticar o quê? A palavra de Deus. Eu preciso ler. Eu preciso ler as Escrituras para saber a vontade do Eterno. Eu tenho que guardar os mandamentos, algo que muitas pessoas não guardam mais. O dia de sábado tem que ser guardado, está dentro das Escrituras, mas o povo não quer. O povo consegue distorcer isso. Só existe um único Deus. O batismo só existe um que está dentro da Bíblia. Eu vou fazer um estudo sobre batismo. Igrejas são pessoas. Eu posso me reunir nas casas para ler as Escrituras, claro. Eu não posso me reunir sozinho. Eu tenho que estar com os irmãos. Porque o nosso Senhor Yeshua disse o quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então eu preciso me juntar com os irmãos para a gente poder cultuar, louvar o Eterno, ler as Escrituras. Mas eu preciso estar junto com os irmãos.
Amém, meus irmãos? É por isso que eu incentivo vocês a ler a Bíblia. Aí vocês vão ter conhecimento da palavra e depois a gente vai se reunir e louvar o Eterno, adorar o Eterno, ler as Escrituras. Mas nós, eu e você, precisamos estar juntos e não separados. Amém? Precisamos estar no mesmo lugar e não separados. Shalom, Eudes, a paz na tua casa, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê sabedoria, meu irmão. Vida, saúde. E que o Eterno, o grande Deus, Ele possa derramar bênção na tua casa. E que a gente possa ler a Bíblia para ter comunhão com Ele. Amém? Então você acabou de ver. Meus irmãos, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. Então, para que eu faça parte da família de Deus, eu preciso obedecer a palavra. Amém? Então, estamos finalizando. Vamos agora só para o último texto. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, para a gente finalizar. E terça-feira que vem, às 8 horas, estaremos aqui novamente. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Nisto se firma a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Santos são aqueles que já creram em toda a palavra, receberam um verdadeiro batismo, estão andando em novidade de vida, é uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Se converteu a Deus, então esses são os santos. São os que estão fazendo a vontade do Eterno. E ele disse, versículo 12 do capítulo 14 de Apocalipse, ele disse: Nisto se firma a perseverança, quer dizer, a luta, a caminhada dos santos. Os que guardam os mandamentos, veja bem, o que guarda os mandamentos. Mas muita gente diz que o mandamento foi abolido. Pare, meus irmãos, com isso, não caiam nessa. Vamos ler Bíblia. Nunca a palavra do Eterno foi dita e foi dita até o fim. O Eterno não muda. Amém? Então, o que guarda o mandamento de Deus e tem a sua fé em Yeshua. Okay? Aquele que guarda o mandamento de Deus e acredita no Filho. Acredita no nosso Senhor Yeshua. Tem fé nele. Tem fé no Eterno. Tem fé no Filho. Tem fé no nosso Senhor Yeshua que Ele vai voltar e vai jogar essa nação com vara de ferro e separar o justo do ímpio, do que obedece e do que não obedece. Amém? E que a gente possa estar nos que obedece. Porque a partir de hoje eu não posso ser só ouvinte, mas eu preciso praticar. Amém? Então vamos encerrar nosso programa. Vamos citar aqui a nossa bênção, como a gente sempre faz. Tá? Que a gente, terça-feira que vem, a gente está aqui novamente. Se o Eterno nos permitir, com outros temas, né? Eu vou procurar outro tema para a gente ler as Escrituras. Quem tiver, né, algum tema, né, para mandar, tiver dúvida em alguma passagem bíblica, pode mandar aí para mim, né? E a gente vai entrar a gente conversa, a gente dialoga, a gente procura examinar para a gente tirar todas as nossas dúvidas, a minha e a de vocês. Amém? Então vamos encerrar o nosso programa com a bênção do Eterno, né? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno possa derramar a bênção sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno mostre para ti tua face e te conceda a paz, a shalom, a unidade, a união, a alegria, o amor, a cumplicidade e principalmente a humildade que precisamos ter aqui na terra. A gente deve ser humilde perante as pessoas e perante o Eterno. Amém? Meus irmãos, fiquem em paz. Terça-feira que vem, às 8 horas, toda terça de 8 às 9, programa O Momento da Evangelização. O intuito do programa é incentivar vocês a ler a Bíblia e ter comunhão com Deus. E a partir de hoje, não seja só ouvinte, pratique. Amém? Fique em paz. Que o Eterno abençoe. Shalom a todos.